Ele disse, na frente de todos, que eu não valia nada. Segurou a cintura dela. Sorriu. E me chamou de erro. Se você já sentiu humilhação assim, fica comigo até o fim. Porque o que aconteceu depois, ninguém ali esqueceu. Era uma noite quente em Rio de Janeiro. Música alta, gente elegante, taças de champanhe brilhando sob a luz. E eu, Fernanda, parada no meio do salão, sendo destruída em silêncio. Ricardo Almeida, meu marido, empresário respeitado no setor imobiliário, levantou o queixo como se fosse dono de tudo. De mim, daquele lugar, da verdade. Essa sim é uma mulher de verdade. Ele puxou Larissa ainda mais para perto. Ela riu. Me olhou de cima a baixo, como se eu já tivesse perdido. Ninguém falou nada. Ninguém me defendeu. Mas eles não sabiam de uma coisa. Naquela mesma noite, tudo ia acabar. E o salão voltou a respirar devagar. Mas algo tinha mudado. Alguns ainda riam. Outros desviavam o olhar. Mas eu não me mexi. Eu só observei. Observei cada rosto, cada sorriso falso, cada pessoa que já esteve na minha casa. Agora me assistindo como se eu fosse um espetáculo barato. E senti. Não era só dor. Era algo mais frio. Ricardo ainda estava ali, confiante, convencido de que tinha vencido. A mão firme na cintura de Larissa, como se quisesse mostrar que agora ela ocupava o meu lugar. Ainda tá aqui? Ele soltou com desprezo. O tom foi baixo, mas suficiente para cortar. Algumas pessoas riram de novo. Meu coração bateu forte. Mas meu rosto permaneceu calmo. Respirei fundo, devagar. Porque naquele momento, eu entendi algo que doía mais do que a traição. Não era sobre amor. Nunca mais foi. Era sobre poder. E ele achava que tinha todo. Larissa inclinou a cabeça, me olhando como quem analisa algo quebrado. Coitada. Ainda acha que tem espaço aqui. A frase caiu pesada. Senti o peso dela atravessar meu peito. Mas não reagi. Não mais. Porque reagir era exatamente o que eles queriam. Ricardo deu um passo à frente. Perto demais agora. A voz dele ficou mais baixa, mais venenosa. Facilita para todo mundo. Vai embora. Silêncio. Meu corpo ficou tenso, mas eu não recuei. Nem um centímetro. Levantei o olhar lentamente e encarei ele. E por um segundo, só um segundo, ele hesitou. Foi rápido, quase invisível, mas eu vi. E naquele instante, eu soube. Ele ainda não tinha controle de tudo. Inclinei levemente a cabeça. Terminou? A pergunta saiu calma, sem tremor. O sorriso dele voltou arrogante. Terminei. Eu assenti devagar, como se estivesse confirmando algo importante. E então, soltei o ar. Não foi um suspiro de dor. Foi libertação. Porque naquele exato momento, algo dentro de mim mudou. A mulher que ainda tentava entender, desapareceu. E outra, muito mais perigosa, tomou o lugar. Mas ninguém percebeu. Ainda não. Virei o rosto lentamente. Olhei ao redor mais uma vez. E então vi o garçom parado, imóvel, segurando a bandeja no ar. Uma mulher cochichando no canto. Um homem fingindo mexer no celular. Mas claramente ouvindo tudo. Todos sabiam. Ninguém fazia nada. Isso doeu. Mas também fortaleceu. Dei um passo para o lado. Depois outro. Saí do centro daquele círculo, como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, tudo já estava decidido. Cada passo parecia pesado, mas não de fraqueza, de controle. Passei pelas pessoas, pelos olhares curiosos, pelos julgamentos silenciosos. Ninguém me segurou. Ai, ninguém me chamou. E eu não precisei. Cheguei perto do bar, apoiei as mãos ali, discretamente. Respirei fundo. Uma vez, duas, três. Minhas mãos ainda tremiam. Mas não era medo. Era o começo. O garçom se aproximou. A senhora está bem? Olhei para ele.
Pensei por um segundo. Água. A voz saiu baixa, controlada. Ele assentiu e saiu. Fechei os olhos por um instante. E então, tudo voltou. O cheiro daquele perfume. Doce demais. Familiar demais. Eu já tinha sentido antes. Na camisa dele, semanas atrás. E naquele momento, tudo se conectou. A traição não começou ali. Aquilo era só o palco. E eles achavam que aquele era o fim. Mas não era. Era só o começo. E dessa vez, eu não ia implorar. Eu não ia discutir. Eu não ia perder. Eu ia esperar. E quando chegasse a hora, eles não iam ter tempo nem de entender o que eu tinha me tornado. Aí o copo de água ainda estava na minha mão. Mas eu não bebi. Fiquei ali, parada, olhando o reflexo no vidro do bar. E pela primeira vez, eu me vi de verdade, cansada, silenciosa, e ignorando coisas que já estavam gritando há muito tempo. Porque a verdade não começou naquela festa. Começou bem antes. Começou nas pequenas coisas. Ricardo sempre foi um homem ocupado. Empresário no setor imobiliário. Projetos grandes. Dinheiro alto. Era normal chegar tarde. Eu acreditava. Até deixar de ser normal. As noites começaram a se alongar demais. As desculpas ficaram prontas demais. Reunião. Cliente difícil. Problema na obra. Sempre havia algo. Sempre convincente. Até que uma noite, às 3 da manhã, o celular dele vibrou. O som foi curto, mas suficiente. Ricardo dormia pesado ao meu lado. Eu fiquei olhando a tela acender e apagar. E acender de novo. Nome salvo com uma única letra. L. Meu dedo ficou parado no ar. Por segundos, talvez minutos. O coração acelerado. Eu podia ignorar. Virar para o lado. Dormir. Fingir. Como tantas vezes antes. Mas dessa vez, eu toquei. Abri. Saudade de hoje. Foi perfeito. Meu corpo gelou. Olhei para ele, dormindo tranquilo. Respiração calma. Como se não houvesse nada. Como se eu fosse invisível. Na manhã seguinte, tentei. Ricardo, a gente pode conversar? Ele nem levantou os olhos do café. Se for drama, não tenho tempo. Aquilo doeu. Mas eu continuei. Eu só quero entender. Ele me cortou. Entender o quê? Silêncio. Eu não consegui terminar. Não porque não sabia, mas porque, naquele momento, eu percebi. Ele não queria explicar. Ele queria me calar. E foi ali que algo começou a quebrar. Devagar. Sem barulho. Mas definitivo. E depois disso, tudo mudou. Pequenos detalhes. O celular sempre virado para baixo. Senhas trocadas, banhos longos demais, mensagens apagadas rápido demais. E aquele perfume, sempre ele. Doce, forte, presente. Uma tarde, eu tentei agir normal. Você mudou de perfume? Ele nem olhou. Ganhei em um evento, nem sei de quem. Mentira. Eu senti. Não pelas palavras, mas pela ausência de esforço. Ele nem tentou convencer, porque já não precisava. Porque na cabeça dele, eu nunca ia sair. E talvez ele estivesse certo. Por muito tempo, eu fiquei observando, engolindo, tentando encontrar uma explicação que doesse menos. Até que o acaso fez o que eu não tive coragem. Ele saiu apressado um dia. Deixou o notebook aberto. Eu não queria mexer, de verdade. Mas uma notificação piscou. E-mail. Assunto. Transferência confirmada. Cliquei. E naquele segundo, a traição deixou de ser o pior problema. Valores altos, muito altos, contas diferentes, nomes desconhecidos, e no meio de tudo, o nome dele. Mais de uma vez. Meu corpo esfriou. Sentei devagar. Respiração curta. Aquilo não era só um caso. Era algo maior. Muito maior. Algo sujo. Algo perigoso. Naquela noite, eu não chorei. Não gritei. Não confrontei. Eu fiquei em silêncio, observando, guardando. Porque pela primeira vez, o medo mudou de forma, virou certeza. E junto com ela, nasceu algo novo, frio,
calculado, controlado. Eu não sabia ainda até onde aquilo ia chegar. Mas eu sabia de uma coisa. Eu não estava lidando apenas com um homem que me traiu. Eu estava lidando com alguém que escondia algo, capaz de destruir tudo, inclusive ele mesmo. E naquele instante, eu parei de ser vítima e comecei a me preparar. Por quê? Pois ele achava que eu não tinha nada. Então ele não fazia ideia do que eu já estava começando a descobrir. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentada no sofá, olhando para o nada, mas vendo tudo. As transferências, os valores, os nomes e, principalmente, o nome dele. Ricardo. Repetido, ligado a tudo aquilo. Respirei fundo várias vezes, tentando organizar os pensamentos. Talvez fosse um erro. Talvez fosse algo da empresa. Talvez eu estivesse exagerando. Mas no fundo, eu já sabia. Aquilo não era normal. No dia seguinte, tentei agir como sempre. Preparei o café. Arrumei a mesa. Quando ele apareceu, estava tranquilo. Calmo demais. Dormiu bem? Perguntou pegando o celular. Eu observei. Dormir, eu dormi. Ele nem percebeu o peso na resposta, ou fingiu não perceber. Sentei à frente dele. Ricardo, eu vi algumas coisas no seu computador. Silêncio. Foi rápido, mas eu vi. O olhar dele mudou por um segundo. Só um segundo. Depois voltou ao normal. Frio. Você anda mexendo nas minhas coisas agora? A pergunta veio como ataque, não como defesa. Engoli seco. Não estava procurando nada. Só apareceu. Ele riu. Mas não foi um riso leve. Foi curto, cortante. Claro, sempre aparece sozinho, né? Senti o peito apertar, mas continuei. Tem transferências, valores altos. Ele me interrompeu. Você não entende dessas coisas. Simples, direto. Como se isso resolvesse tudo. Como se eu fosse incapaz. Como se eu não tivesse direito de perguntar. Então me explica. A voz saiu mais firme. Ele levantou os olhos. E pela primeira vez, houve irritação real. Não tenho que te explicar nada. Silêncio. Pesado. Denso. Eu senti. Ali não era mais casamento. Era outra coisa. Controle. Domínio. Ele se levantou devagar. Pegou as chaves. E para com essa obsessão. Deu 2 passos. Parou, sem me olhar. Você não tem nada. A frase ficou no ar. E doeu. Não pelo que significava, mas pelo que ele acreditava. A porta bateu. E eu fiquei sozinha. De novo. Mas dessa vez, diferente. Não era dúvida, era confirmação. Nos dias seguintes, tentei de outro jeito. Mais calma, mais cuidadosa. Se estiver acontecendo algo, você pode me contar. Ele nem levantou os olhos do celular. Não tem nada. Mas eu vi. Você viu o que quis ver? A resposta veio rápida, automática, como se já estivesse pronta. Eu me aproximei. Tentei tocar o braço dele. Ele afastou. Seco. Frio. Chega com isso, Fernanda. O gesto foi simples, mas disse tudo. Eu não era mais parte da vida dele. Eu era um incômodo. Engoli o choro. Tentei mais uma vez. Eu só quero entender. Ele levantou irritado. O que você quer é problema. Andou pela sala. A voz subiu. Eu trabalho, pago tudo, sustento essa casa. Cada palavra. Um golpe. E ainda tenho que lidar com isso? Fiquei imóvel, sentindo, absorvendo. Eu não pedi isso. A voz saiu baixa, quase sumindo. Ele riu. Então resolve sozinha. E saiu. De novo. Silêncio. Mas algo dentro de mim não deixou aquilo terminar ali. Uma inquietação. Uma certeza. Comecei a observar mais. Tudo. Horários, chamadas, mudanças pequenas. Nada passava despercebido. Até que uma noite, ele deixou o celular na mesa. Foi rápido, mas suficiente. Peguei.
O coração disparado. Tentei a senha. Errada. De novo. Errada. Na terceira, abriu e o mundo parou. Mensagens. Muitas. Nome salvo. Larissa. Hoje foi incrível. Ela não desconfia de nada. Minha respiração falhou. Mas eu continuei. Deslizei. Mais mensagens. Mais provas. E então, algo pior. Muito pior. Depois de resolver com ela, já está tudo pronto. Meu corpo congelou. Resolver comigo? Pronto o quê? Aquilo não era só traição. Era plano. Era intenção. Era perigo. Bloqueei a tela. Coloquei o celular no lugar. Sentei. Respirei fundo. E ali, o medo voltou. Mas não sozinho. Veio com outra coisa. Raiva. Fria. Silenciosa. E completamente lúcida. Eu não estava mais tentando salvar nada. Eu estava entendendo tudo. E quanto mais eu entendia, mais claro ficava. Eu não estava perdendo um marido. Eu estava escapando de algo muito pior. E naquele instante, sem dizer uma palavra para ninguém, eu tomei a decisão que mudaria tudo. Eu não ia confrontar. Não ainda. Eu ia deixar ele continuar. Deixar ele acreditar. Deixar ele se sentir invencível. Porque quando a hora chegasse, ele não teria tempo nem de se defender. E dessa vez, quem controlava o jogo era eu. Na manhã seguinte, tudo parecia normal. Ricardo saiu cedo. Beijo rápido, sem olhar nos meus olhos. Como se nada estivesse acontecendo. Como se eu ainda não soubesse de nada. E eu deixei. Sorri. Boa reunião. A voz saiu leve, controlada. Ele nem desconfiou. E foi exatamente assim que o jogo começou a virar. Assim que a porta fechou, eu não esperei. Peguei o celular. Abri o notebook. Respirei fundo. E comecei. Arquivo por arquivo. Mensagem por mensagem. Transferência por transferência. Tudo que antes parecia confuso, agora começou a fazer sentido. Datas repetidas, valores que se conectavam, contas diferentes, mas com o mesmo destino. E no centro de tudo, Ricardo. Não era erro, não era coincidência. Era um sistema, um esquema. E eu estava vendo tudo. Minhas mãos tremiam, mas minha mente estava clara. Pela primeira vez, em muito tempo, eu não estava reagindo, eu estava agindo. Criei pastas, separei provas, organizei tudo por ordem cronológica. Cada detalhe, cada conversa, cada mentira, nada podia escapar. Porque aquilo não era só sobre mim. Era maior, muito maior. Horas passaram, sem que eu percebesse. Sem fome, sem cansaço, só foco. Em determinado momento, parei. Olhei para a tela. Tudo estava ali. Claro. Inquestionável. Irrefutável. Se alguém visse aquilo, entenderia na hora. E foi aí que eu percebi. Eu não precisava gritar. Eu não precisava implorar. Eu só precisava mostrar. Mas não ainda. Ainda não. Fechei o notebook devagar. Encostei na cadeira. Respirei fundo. Porque aquele não era o fim. Só era preparação. Nos dias seguintes, eu continuei, em silêncio, observando. Ricardo seguia igual. Confiante, arrogante, chegava tarde, saía cedo, falava pouco, nem perguntava mais como eu estava. E aquilo só confirmava. Ele tinha certeza de que já tinha vencido. Larissa começou a aparecer mais. Mensagens mais frequentes, chamadas mais longas, planos mais claros. E eu só assistia. Mas por dentro, cada peça já estava no lugar. Uma noite, ele entrou em casa sorrindo. Diferente. Leve demais. Tem um evento importante essa semana. Eu olhei. Evento? Empresários, investidores, gente grande. Ele ajeitou a gravata. Você pode ir se quiser. Como se fosse um favor. Como se eu fosse um detalhe. Assenti. Claro. E naquele instante, eu soube. Era ali. O palco perfeito. Gente suficiente. Testemunhas suficientes. Impacto suficiente. Ele queria me apagar em público. Então seria em público que tudo ia acabar.
Naquela noite não dormi. Revisei tudo. Cada prova, cada arquivo, cada detalhe. Não podia haver erro. Não podia haver dúvida. Porque quando começasse, não haveria volta. No dia do evento me arrumei com calma. Vestido simples, elegante, sem exageros, sem chamar atenção. Porque não era sobre aparência. Era sobre timing. Ricardo me olhou rápido. Você demorou. Eu sorri. Vale a pena esperar? Ele não entendeu. E nem precisava. Saímos juntos, como um casal normal, como se nada estivesse quebrado. Mas dentro de mim, tudo já estava decidido. No caminho, ele falava sobre negócios, investimentos, parcerias. Eu só escutava, em silêncio. Porque cada palavra dele agora soava diferente, pesada, falsa e completamente vazia. Quando chegamos, o lugar estava cheio, a luzes fortes, música ambiente, conversas cruzadas, gente importante, exatamente como ele queria, exatamente como eu precisava. Respirei fundo ao entrar. Senti o peso do momento, mas não recuei, porque ali não era mais sobre dor, era sobre verdade. E dessa vez, eu não ia sair em silêncio. Eu ia sair depois de fazer todo mundo ver quem ele realmente era. O salão estava cheio, luzes altas, música suave, conversas elegantes, gente importante, gente que decidia destinos. E no centro de tudo, Ricardo. Rindo, seguro, intocável. Como se nada pudesse atingir ele. Como se o mundo ainda girasse ao redor dele. Larissa estava ao lado, vestido vermelho, mão no braço dele. Exatamente como antes. Exatamente como naquela outra noite. Só que agora, eu não era mais a mesma. Parei a alguns metros. Observei. Esperei. O momento certo. O Ricardo levantou a taça. Já que estamos todos aqui... A voz dele cortou o ambiente. As conversas diminuíram. Os olhares se voltaram. Ele gostava disso. De atenção, de controle. Acho justo esclarecer algumas coisas. Meu coração acelerou, mas meu rosto permaneceu calmo. Eu já sabia. Ele ia fazer de novo. E fez. Tem gente que insiste em ocupar um lugar que já não é dela. Alguns riram. Baixo, cauteloso, mas riram. Larissa apertou o braço dele, sorrindo, orgulhosa. Ricardo deu um passo à frente. E quando algo termina, precisa ser dito. Agora ele olhou direto para mim. Nosso casamento acabou. O silêncio caiu. Pesado. Mas ninguém interferiu. Ninguém. E já faz tempo. Mais risos, mais olhares, mais julgamento. Ele respirou fundo, satisfeito. E já que não tem mais motivo para esconder, puxou Larissa mais para perto. Eu encontrei alguém melhor. A frase ecoou. Forte, crua, calculada. Eu senti, mas não como antes. Não como dor, como confirmação. Ele realmente acreditava nisso. Aproximei um passo, depois outro. Ricardo, minha voz não foi alta, mas foi suficiente. Ele virou, surpreso. Ah, voltou. Algumas pessoas se aproximaram, curiosas. Larissa revirou os olhos. Ignora ela. Ele não ignorou. Vai fazer cena agora? Mantive o olhar firme. Você esqueceu uma coisa. Ele riu. Eu não esqueço nada. Levantei o celular. Devagar, sem pressa. Esqueceu isso. Silêncio. Curto, mas pesado. Ele olhou. Primeiro com desdém. Depois, com atenção. Inclinei levemente a tela. Só para ele. Um e-mail. Depois outro. Transferências. Valores. Datas. O nome dele. Mais de uma vez. A expressão dele mudou. Quase nada. Mas mudou. Reconhece? A voz saiu baixa, direta. Ele deu meio passo atrás. Isso não prova nada. Firme, mas menos seguro. Girei um pouco mais o celular. Agora, mais pessoas podiam ver. Então explica. Deslizei. Mais arquivos, mais números, mais evidências. O murmúrio começou. Baixo, crescente.
O que é isso? Você viu isso? Larissa soltou o braço dele. Ricardo, o que é isso? Ele não respondeu. Não conseguiu. Os olhos presos na tela, como se procurasse uma saída. Não havia. Guardei o celular por um segundo. Deixei o silêncio crescer. Você disse que eu não tinha nada. Olhei direto para ele. Mas eu tenho tudo. As palavras caíram, pesadas, definitivas. Nesse momento, um homem se aproximou. Outro também. O círculo se formou. Mas agora, diferente. Não era curiosidade. Era suspeita. Era julgamento. Um homem mais velho falou. Isso é sério? Ricardo tentou reagir. Isso está fora de contexto. Mas a voz falhou. Eu abri outro arquivo. Transferência de R$480 mil. Deslizei. 2 dias depois, mais R$300 mil. Mais um. Conta diferente. Mesmo padrão. O murmúrio aumentou. Larissa deu um passo atrás. Confusa, assustada. Isso é mentira. Mas nem ela acreditava. Ricardo passou a mão no rosto, tentando manter o controle. Você não entende isso. Eu inclinei a cabeça. Então me explica. Silêncio. Denso. Irreversível. E naquele instante, tudo mudou. As pessoas que riam antes, agora observavam. As que ignoravam, agora julgavam. E Ricardo, pela primeira vez, não tinha controle. Ele olhou ao redor, buscando apoio. Não encontrou. Nenhum. Respirou fundo, desesperado. A gente pode resolver isso. A mudança foi clara. Agora não era arrogância, era medo. Eu mantive o olhar firme. Agora você quer resolver? Ele assentiu rápido. Sim. Inclinei levemente a cabeça. Depois de tudo isso? Silêncio. Ele não respondeu. Não podia. Levantei o celular mais uma vez. O dedo sobre a tela. Ele viu. Não faz isso. A voz saiu baixa, quase implorando. Eu olhei para ele. Fria, calma. Você queria espetáculo. Pausa. Curta, pesada. Agora aguenta. Toquei. Enviei. E naquele segundo, o jogo acabou. E tudo que ele construiu começou a desmoronar ali mesmo diante de todos. O silêncio que veio depois foi pior que qualquer grito. Ninguém riu. Ninguém falou. Só olhares, pesados, desconfiados, julgando. Ricardo ficou parado, imóvel, como se ainda tentasse entender o que tinha acabado de acontecer. Mas já tinha acontecido, e não tinha volta. Isso é um mal-entendido. A voz saiu fraca, irreconhecível. Não era mais o homem que dominava o salão minutos atrás. Era alguém tentando se segurar em algo que já tinha desmoronado. Eu não respondi. Não precisava. Porque agora, não era mais minha voz que importava. Era o que todos estavam vendo. Um homem ao fundo se aproximou mais. Esses valores, isso aqui não é normal. Outro cruzou os braços. Se isso for real, é problema sério. O murmúrio voltou. Mais diferente, mais alto, mais firme, mais perigoso. Ricardo percebeu. Olhou ao redor, procurando apoio. Um rosto amigo. Alguém que risse, alguém que defendesse. Não encontrou. Nenhum. Larissa deu mais um passo atrás. A expressão dela mudou completamente. Ricardo, você não me falou nada disso. Ele tentou olhar para ela. Não é o que parece. Mas nem ele acreditava mais. Ela riu, nervosa. Incrível. E se afastou. De verdade. Não me toca, quando ele tentou segurar. O gesto foi rápido, seco e público. O salão reagiu. Nem a amante ficou, alguém murmurou. Baixo, mas alto o suficiente. Ricardo sentiu. Cada palavra, cada olhar, cada afastamento. E foi ali que ele começou a cair. De verdade. Passou a mão no cabelo. Respiração descompassada. Vocês estão exagerando. Tentou levantar a voz, mas falhou. Ninguém concordou. Ninguém respondeu. Só silêncio e julgamento. Ele olhou para mim, desesperado agora.
Fernanda, a gente pode resolver isso. A mudança era clara, total. Onde antes havia desprezo, agora havia medo. Eu mantive a calma. Resolver? Inclinei a cabeça. Como? Ele deu um passo. A gente conversa, em particular. Agora você quer conversar? Silêncio. Ele assentiu rápido. Sim. Eu respirei fundo. Olhei ao redor. Depois voltei para ele. Depois de me humilhar na frente de todo mundo, ele engoliu seco. Eu me excedi. A voz quase sumiu. Mas eu não me movi. Não. Simples, direto, irreversível. A palavra caiu pesada e quebrou o que restava. Ele passou a mão no rosto. Desorganizado. Perdido. Você não pode fazer isso comigo. Eu olhei. Sem emoção. Você fez. Silêncio. Denso. Definitivo. Ele tentou mais uma vez. Última tentativa. Eu te dei tudo. Eu respirei. Calma. Você nunca me deu nada. Pausa. Curta. Só tentou me apagar. As palavras não foram altas, mas destruíram. Ele abriu a boca. Tentou responder. Nada saiu. Nada. Um dos investidores falou mais alto. Isso aqui vai dar problema. Outro completou. Já deu. E naquele instante, a posição dele mudou. Completamente. E as pessoas começaram a se afastar. Devagar. Discretamente. Como quem não quer estar associado. Como quem percebe tarde demais. Mas ainda tenta se salvar. Ricardo viu. Sentiu. Entendeu. Ele não tinha mais público. Não tinha aliados. Não tinha controle. Só consequências. A taça caiu da mão dele. Quebrou no chão. Mas ninguém reagiu. Porque o barulho mais alto já tinha acontecido. Eu respirei fundo. Uma vez. E virei as costas. Sem pressa. Sem olhar para trás. E pela primeira vez naquela noite, eu não estava sendo observada. Eu estava sendo respeitada. Caminhei pelo salão. E senti. O peso tinha sumido. Os olhares eram outros. Mais baixos. Mais cuidadosos. Alguns até envergonhados. Mas eu não parei. Não falei. Não precisei. Porque tudo já tinha sido dito. Atrás de mim, ficou o silêncio. E um homem, sozinho dentro dele. E no exato lugar onde ele tentou me colocar. A porta se abriu. E o ar da rua tocou meu rosto como se fosse a primeira vez. Eu caminhei sem pressa. Sem olhar para trás. Não porque não doía mais. Mas porque já não tinha mais poder sobre mim. Nos dias seguintes, o nome de Ricardo começou a desaparecer. Reuniões canceladas, mensagens sem resposta, chamadas ignoradas e depois, silêncio. Alguns falavam em investigação, outros em fraude. Mas eu não procurei saber. Para mim, já tinha acabado naquela noite. Uma manhã qualquer, sentei em um café em Curitiba, sozinha, mas inteira. Um caderno aberto à minha frente. Uma xícara de café ainda quente. E uma paz que eu não sentia há muito tempo. Uma garçonete foi repreendida por um cliente. Tom duro, impaciente. Por um segundo. Aquela cena me lembrou tudo. A antiga eu teria abaixado a cabeça. Mas não mais. Levantei. Caminhei até o balcão. Pode falar com respeito. A voz saiu firme, sem tremor. O homem se calou. E naquele pequeno momento, eu entendi. Não era sobre Ricardo. Nunca foi só sobre ele. Era sobre quem eu me permitia ser. Voltei para a mesa, abri o caderno e escrevi uma frase simples. Eu não aceito mais ser menos. Respirei fundo. E pela primeira vez, eu não estava sobrevivendo. Eu estava vivendo. Lição de vida. A vida, às vezes, não quebra a gente de uma vez. Ela vai tirando pedaços. Silêncio após silêncio. Desrespeito após desrespeito. Até que um dia, você quase não se reconhece mais. Mas existe um momento, um único momento, em que tudo muda. Não quando o outro pede desculpa. Não quando o mundo reconhece. Mas quando você decide. Decide que não aceita mais. Decide que vale mais. Decide que acabou.
E isso ninguém pode tirar, porque dignidade não se negocia, respeito não se implora, e amor nunca deve custar a sua paz. Se alguém te diminui para se sentir maior, não é amor, é controle. E quando você entende isso, você não precisa gritar. Você só precisa ir embora. E às vezes, esse é o maior ato de força que existe. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был, и есть, он хороший человек сам по себе, но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала о том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы.
Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120, то есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки, то есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету? Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время?
Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,